Então, eu acho que o maior erro é achar que, tipo assim, finanças se aprende com a vida. Aí morre com 90 anos, pobre, lascado, não aprendeu nada. Né? Então, eu acho que trazer a responsabilidade... E eu falo muito sobre isso porque hoje é muito fácil você aprender sobre finanças. Nós 3 aqui, nós 4 temos canais de graça. Né? E a pessoa pode ser pobre o quanto for. Um celular e Wi-Fi de graça em algum lugar ela tem. Né? Então, eu acho que o maior erro hoje... é a pessoa simplesmente não querer estudar e não querer evoluir no sentido de como que eu posso otimizar minha renda, como que eu posso usar meu dinheiro com mais inteligência, como que eu posso multiplicar o meu dinheiro. Então, acho que eu começaria por esse ponto. E eu acho que complementando, né, concordo 100% com o que o Duda falou, mas eu acho que também não adianta, não basta estudar. Eu acho que durante muito tempo a gente acreditou nessa falácia, né? Eu vim de família de classe média e na minha formação eu acreditava, né, que bastava eu ter um estudo, ou ter uma faculdade, que eu teria alguma coisa, né? Aquela coisa bem mediana, né? Ou seja, tenho a oportunidade, que bom, né, de poder me formar numa profissão, eu vou trabalhar nela durante 20 a 40 anos, quem sabe, e vou me aposentar nessa profissão. Ninguém me ensinou que era a maneira como eu ia trabalhar ou a maneira como eu ia gerar valor que me permitiria sair daquele ciclo mediano no qual eu fui inserida no momento em que eu nasci. Então, eu acredito sim que a gente precisa de educação financeira, é isso que a gente faz na Me Poupe, vocês fazem aqui, mas não basta ensinar as pessoas ou aprender sobre poupar, investir, se você não aprender antes de tudo como gerar valor para mais pessoas, para mais organizações, porque querendo ou não, eu acho que é aí que acontece a grande... Como é que eu posso explicar isso? Sinistralidade do sistema. Porque ninguém ensina a gente que existe um jogo operando, do qual todos nós fazemos parte, mas que infelizmente poucos, por uma questão de afastamento do conhecimento, têm noção de quais são as regras do jogo. Então, eu acredito que o nosso papel é, além de ensinar sobre finanças, é mostrar quais são as regras do jogo para que todo mundo consiga se inserir nesse jogo sem ser peça, mas podendo sim também jogar. Porque a gente faz um desenho lá no Me Poupe, que na hora que a gente nasce, é como se fosse colocado dentro de um labirinto, onde os donos do poder e do dinheiro é que estão manipulando você ali dentro. Então, toda vez que você é estimulado a consumir um produto novo, até mesmo a fazer um curso que te leva a acreditar que com aquele curso você vai ter liberdade financeira, porque agora você tem faculdade. Então, assim, quando você entende que tudo faz parte do jogo, você tem o poder de começar a ser jogador e não mais apenas uma peça. É bem interessante falar disso, porque se você nasce pobre, digamos assim, ou classe média, e você quer ascender de alguma forma, você tem que mudar o status que você tá ali naquele momento. Então não adianta você fazer a mesma coisa que seus pais faziam, Exato. que seus vizinhos fazem, e você tem que, de alguma forma, mudar ou trabalhar diferente. Se ninguém explica, não tem como você saber, né? Você fala, então eu acordei, tô vivendo aqui, fui pra escola, e aí eu me formei e vou fazer a mesma coisa que meus pais e que todo mundo que tá ao meu redor faz. E aquele ciclo que se repete, que eu escuto muito, né, de seguidores, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro, trabalham muito, mas elas trabalham diferente. O que elas fazem diferente, por exemplo, na sua opinião? Na minha opinião, Bruno, tá muito mais na inteligência com a qual você gera valor e na tua capacidade de ter mais clientes. Eu, pelo menos, né, quando trabalhei nas emissoras de TV onde eu trabalhei, talvez por intuição, eu tinha plena consciência de que eu tinha um cliente. Eu nunca me senti funcionária. Para mim, crescer na minha carreira de jornalista, que quando eu decidi ser jornalista, disseram que eu estava fazendo a pior besteira da minha vida, que jornalismo não dá dinheiro, mas na minha cabeça nenhuma profissão dá dinheiro se você seguir o status quo. Você sempre vai seguir aquele mesmo padrão. Então, quando eu entendi que o teto de capacidade de ganho financeiro que eu tinha era diretamente proporcional à quantidade de clientes que eu tinha, e que na época eram 2, eu trabalhava na TV Jockey e na Record.
e que eu precisava de mais clientes, mas eu era só uma. Então, como que eu poderia ou gerar mais valor para um único cliente que me pagaria mais? Por isso, quando comecei Me Poupe, eu usei o modelo de negócio que eu conhecia até então, que era oferecer conteúdo de graça e receber o dinheiro dos patrocinadores. E aí, com o passar do tempo, a gente foi mudando esse modelo de negócio, né? Entendendo que a grande geração de valor que a gente podia trazer era muito mais para os seguidores, os mepoupeiros, do que para o mercado como um todo. Então, para mim, o que muda essa chave é quando você entende que a tua capacidade de ganho financeiro, ela aumenta quando você consegue gerar mais valor e oferecer esse valor para mais e mais e mais pessoas. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Quando você disse, por exemplo, sobre não estudar, tem uma coisa que eu falo recorrentemente, até no meu livro eu coloquei também, é que com as mudanças tecnológicas, vai ser cada vez mais comum uma pessoa ter várias carreiras ao longo da vida. Então, Natália estudou para ser jornalista. Aí depois ela foi pro YouTube e falou, cara, vou falar de finanças. Talvez daqui a 10 anos você esteja fazendo outra coisa. Ela vai estar na política, não sei. Nada, de preferência. Sem te desejar mal aqui, né? Mas é normal mudar de carreira ao longo da vida. Mas o que não muda é que desde o comecinho da vida até o derradeiro fim a gente vai usar dinheiro. E as pessoas não são treinadas para lidar com o dinheiro. Simplesmente elas pegam aquele pedaço de papel e falam, não, cara, isso aqui é para gastar, eu sei que perde valor ao longo do tempo, não entendo muito bem o mecanismo, investimento é um negócio meio complicado, pode oscilar, mas elas não foram treinadas para aquilo. Então, a gente tá numa vibe agora, por conta da Maria Tereza, de conversar muito sobre criação de filhos, né? Sendo que, naturalmente, Maria Tereza vai ser criada de uma forma totalmente diferente da nossa. Sim, não Porque tem a Malu outra e eu opção. somos filhos de militares. Então a gente veio de uma família de classe média, realmente, né? E ela já vai nascer com uma família que tá muito mais abastada. E a gente fica, caramba, e como é que vai ser Herdeira. educar ela? Pois é. Porque lá atrás, uma coisa que me fez muito bem é que nunca me faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. Então eu tinha que correr atrás das coisas. No colégio eu já tentava vender as coisas pros outros, entendeu? Na academia militar também. Acabava a parte da educação física, eu ia lá num funcionário de uma ala onde tinha um comércio, pegava salgados com ele de maneira clandestina e ia vender aos meus amigos. E Agora comecei você pode a ter falar gente... isso, né, agora eu posso, naquela época dava punição. Aí eu vendia pra eles e anotava, né? Vendia fiado, dava crédito ainda. Olha só. Então eu já tava juros? lá pra ganhar. Não cobrava juros. Tá. Não cobrava juros. Porque se eu começasse um negócio muito rentável, ia aparecer concorrência. De fato apareceu. Depois. Mas eu fazia isso porque eu não tinha dinheiro. E eu queria ter. Falei, cara, será que essa sensação que eu tive lá atrás de querer ter as coisas, né? O quanto aquilo foi importante pra desenvolver minha personalidade. E ela não vai ter isso. Então a gente fica, caramba, e como é que vai fazer? Porque eu não quero simplesmente criar uma pessoa que no final ela fala, não vou fazer porque não tenho que fazer nada, minha vida já tá garantida. Então a gente discute muito sobre isso, né? E o que você Ainda falou... não chegamos a uma Não conclusão. chegamos à conclusão, diga-se de passagem. Algumas, mas não todas. Chegamos a mais a negativas do que a positivas, de qual seria o caminho. Isso que você falou de gerar valor, eu acho que eu só tô aqui porque eu consegui gerar valor para muitas pessoas e isso graças a uma ferramenta fantástica que é a internet. Meu pai, ele deu aula para turmas de alunos que queriam passar no IME, no ITA, né? E aí é uma matéria muito difícil, fala bastante de física. Isso é complicadíssimo. Por que meu pai não ficou rico fazendo isso? Bom, primeiro porque faltou essa base de educação financeira, na minha opinião, de gastar menos do que ganha, que a gente vai discutir aqui. Mas o segundo é que as turmas eram com 30, 40, 50 pessoas, enquanto a gente pode ter uma turma com... Cara, sem limite, né? Na verdade, se pega o tamanho do canal de vocês, por exemplo, e do meu, cara, é milhões de pessoas. Então a gente consegue ser muito mais produtivo fazendo a mesma coisa que o pessoal fazia lá atrás, que era dar uma aula, por exemplo. E pro mundo inteiro hoje, né? Se a gente Exato. quiser. Não A gente tem não tá limite restrito geográfico. geograficamente a nenhum lugar.